A revista Isto É também trouxe trechos da delação premiada de Delcídio do Amaral, em que o senador fala sobre o ex-presidente Lula. De acordo com a reportagem, Delcídio do Amaral afirmou que o ex-presidente Lula tinha conhecimento do propinoduto instalado na Petrobras e agiu direta e pessoalmente para barrar as investigações, inclusive sendo o mandante de pagamento de dinheiro para tentar comprar o silêncio de testemunhas. Delcídio contou, de acordo com a revista, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comandou o esquema do pagamento de uma mesada ao ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, para tentar evitar sua delação premiada. Delcídio foi preso depois de ser gravado pelo filho de Cerveró, no que o MP considerou uma tentativa de evitar que esta delação fosse feita. Segundo a revista, Delcídio disse que Lula não queria que o ex-diretor da Petrobras mencionasse o esquema do pecuarista José Carlos Bunlai na compra de sondas superfaturadas feitas pela estatal. Lula teria pedido expressamente para que ele ajudasse o amigo e pecuarista José Carlos Bunlai, porque supostamente ele estaria implicado nas delações de Fernando Baiano e Nestor Cerveró. Delcídio contou que então aceitou intermediar a operação e que a primeira remessa de R$50 mil foi entregue por ele próprio em mãos ao então advogado de Cerveró, Edson Ribeiro, após receber a quantia do filho de José Carlos Bunlai, Maurício Bunlai. As entregas de valores à família de Nestor Cerveró se repetiram em outras oportunidades. O total recebido pela família de Cerveró, segundo Delcídio, foi de R$250 mil. Segundo Delcídio, ao contrário do que afirma o ex-presidente, Bunlai goza de total intimidade com ele, representando de certa maneira o papel de conselheiro da família Lula. Segundo o depoimento, Bunlai foi o principal responsável pela implantação do Instituto Lula, disponibilizando todo o aparato logístico e financeiro. Foi também a pessoa que ficou responsável, em um primeiro momento, pelas obras do sítio de Atibaia, do ex-presidente Lula, segundo o depoimento mostrado pela revista. Delcídio disse que Bunlai já tinha contratado arquiteto e engenheiro, mas Léo Pinheiro, outro grande amigo do ex-presidente, pessoalmente se dispôs a fazer o serviço através da OAS em um curto espaço de tempo. E ainda há mais denúncias na delação de Delcídio, segundo a revista Isto É. Nos depoimentos, o senador disse que o publicitário Marcos Valério, condenado no processo do Mensalão, exigiu R$220 milhões para se calar na CPI dos Correios sobre o esquema. Delcídio, segundo a Isto É, afirma que ele e Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, tentaram negociar o pagamento, mas que foi o ex-ministro Antônio Palocci quem assumiu a tarefa. Segundo Delcídio, em fevereiro de 2006, ele se reuniu com o Okamoto e com o presidente Lula, sendo que na conversa, Delcídio disse expressamente ao presidente: "Acabei de sair do gabinete daquele que o senhor enviou a Belo Horizonte", e alertou: "Corra, presidente, senão as coisas ficarão piores do que estão". Ainda de acordo com a reportagem, Delcídio, que foi presidente da CPI dos Correios em 2005, disse ter testemunhado na madrugada do dia 5 de abril de 2006 as tratativas ilícitas para a retirada do relatório final da CPI dos nomes de Lula e do filho Fábio em um acordo com a oposição. Delcídio teria afirmado também que a votação do relatório da CPI, que poupou o ex-presidente Lula, foi duvidosa. Assim, segundo a revista, Lula se salvou de um impeachment. As denúncias de Delcídio do Amaral também chegaram à CPI do CARF, que tentou investigar a venda de medidas provisórias. Delcídio afirmou aos procuradores da Lava Jato que, como líder do governo, foi pressionado por Lula para que os empresários Mauro Marcondes e Cristina Maltoni não fossem depor na CPI. Ele revelou que o ex-presidente temia que o casal pudesse implicar seus filhos no escândalo. Delcídio disse que tem conhecimento de que um dos temas que mais aflige o presidente Lula é a CPI do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é uma espécie de tribunal administrativo que julga recursos de empresas contra multas da Receita. Delcídio diz que, por várias vezes, o próprio Lula solicitou a ele que agisse para evitar a convocação do casal para depor. Lula alegava que estava muito preocupado com eles, mas, em verdade, Lula estava preocupado com implicações à sua própria família, especialmente os filhos Fábio Luiz Lula da Silva e Luiz Cláudio Lula da Silva. Em resposta à insistência de Lula, Delcídio, como líder do governo no Senado, mobilizou a base do governo para derrubar os requerimentos de convocação do casal na reunião de novembro de 2015. E, segundo a revista, conseguiu barrar a convocação do casal.
O Jornal Nacional apurou que o casal chegou a ser convocado sim, mas Mauro Marcondes não foi, alegando problema de saúde. E no caso de Cristina, a data do depoimento não chegou a ser marcada. Os depoimentos de Delcídio do Amaral começaram a ser colhidos na quinta-feira, dia 11 de fevereiro, logo depois do Carnaval, e se estenderam até domingo, dia 14. Os investigadores esperavam colher mais depoimentos de Delcídio, mas em muitos momentos o clima ficou tenso. O senador resistiu, demonstrou cansaço, impaciência, até ameaçou desistir da delação premiada. Por isso, acabou deixando nos procuradores e delegados a impressão de que sabia ainda mais do que já contou. A defesa de Maurício Bunlai disse que não se manifesta sobre vazamentos de uma suposta delação que sequer está confirmada e que só irá falar depois do acesso oficial ao documento. Paulo Camoto disse que duvida que o senador tenha feito tais afirmações e que estes fatos nunca existiram. A assessoria de Antônio Palocci afirmou que os supostos eventos que teriam sido relatados pelo senador Delcídio Amaral, envolvendo o nome dele, não correspondem com a verdade. Que os contatos e telefonemas não existiram e que Palocci jamais tratou com o senador Delcídio do Amaral dos assuntos relatados pela reportagem da revista. As defesas de Marcos Valério, de José Carlos Bunlai e de Léo Pinheiro não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos contato com as defesas de Edson Ribeiro, de Nestor Severó, de Fernando Baiano, de Mauro Marcondes e de Cristina Maltoni. A assessoria do ex-presidente Lula divulgou uma nota sobre as denúncias. Disse que as acusações contra Lula são completamente falsas, que o ex-presidente jamais participou direta ou indiretamente de qualquer ilegalidade, antes, durante ou depois de seu governo. Por fim, a nota diz que a sociedade brasileira não pode ficar à mercê do que chamou de jogo de vazamentos ilegais, acusações sem provas e denúncias sem fundamento.